controlar o tempo. Essa expressão pode ser compreendida de diferentes maneiras. Para os criativos, por exemplo, é como possuir uma máquina que viaja entre o passado, presente e futuro. Já para os, como podemos dizer, céticos, talvez, esse conceito se sustenta por um gerenciamento bem feito das horas do dia com a intenção de garantir a máxima produtividade. O pensamento dominante na mentalidade do homem define o tempo como um limite. Desde muitos anos atrás, notamos uma incessante busca por sempre otimizar mais e mais esse tempo. Acontecimentos atemporais, como o de mais ou menos 1,8 milhões de anos atrás, quando os nossos antepassados conseguiram gerar uma faísca através do atrito entre duas pedras, provocando nada mais, nada menos do que a nossa fiel fonte de luz e calor, o fogo, que melhorou a qualidade de vida do homem para a eternidade. Enfim, indo direto ao ponto, ao longo dos anos, a relação do homem com o tempo mudou radicalmente. Outras descobertas, como as rodas, motor a vapor, energia elétrica, penicilina, ondas de rádio, telefones, satélites, foram passos importantes para a humanidade. Inclusive, a internet, é claro. Com as facilidades proporcionadas pela internet, que convenhamos são muitas, através de uma infinidade de aplicativos e sites, como Google, YouTube, iFood, Uber, Spotify, Instagram, Tinder, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, o acesso ao que buscamos se torna imediato, se torna para já. Mas a grande questão é: até que ponto essa facilidade pode deixar de ser um benefício para se transformar em algo potencialmente destrutivo? É sobre isso que vamos entender um pouco agora. Podemos encontrar a definição da palavra imediatismo com apenas alguns cliques. Então vamos lá. Substantivo masculino e blá 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 blá. Ou seja, tendência para o que é de obtenção, compreensão ou vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras. Beleza, rápido, né? Mas vamos um pouquinho mais fundo nisso. Vivemos numa era digital, onde bilhões de informações são transmitidas em milésimos de segundo. E é impossível negar que isso nos afeta e nos influencia, principalmente num ponto de vista comportamental. Tendo isso em mente, apresento a vocês, rufem os tambores, a cultura imediatista. Para uma pessoa imediatista, a espera não é uma opção. Pois com as facilidades e a velocidade que as coisas acontecem online, é despertado em nós, meros mortais, o costume. E a partir disso, buscamos que tudo seja da mesma forma em nossa vida cotidiana. O termo cultura do imediatismo é creditado ao professor Douglas Rushkoff, da New School University de Manhattan, nos Estados Unidos. Ele aborda em seu livro Present Shock, When Everything Happens Now, uma interessante perspectiva sobre o tema. Para ele, essa atitude reflete no pensamento político, econômico e até nos relacionamentos, já que nós, indivíduos, agimos conforme a emoção do momento, excluindo uma reflexão autêntica e racional das consequências de nossas ações. O uso desenfreado do celular pode parecer inofensivo, mas desencadeia uma série de problemas muito sérios, muito mais sérios do que imaginamos. Aliás, podemos chamar de vício digital. Dados de uma pesquisa feita em 2019 apontam que 3,2 bilhões de pessoas no mundo usam ao menos uma rede social. Isso em porcentagem dá, pasmem, aproximadamente 42% de toda a população mundial. Em 2021, através de um levantamento feito pela revista Forbes, o Brasil recebeu destaque como um dos países que mais gasta tempo nas redes sociais, seguindo uma média de 5,4 horas por dia. Quando estamos em nossas redes sociais, buscamos entre muitas coisas o prestígio. É incômodo postar uma foto e não ter nenhuma curtida, ou colocar um texto, uma publicação e ser ignorado, ou até mesmo ridicularizado. Buscamos sempre a aprovação e a atenção dos nossos amigos e seguidores. E se não ter isso é difícil para nós, que temos nossas profissões distintas e usamos a rede social apenas por lazer, imagina para uma pessoa que trabalha com isso. Oi, gente, eu sou a Madu Dornelas, eu tenho 19 anos, eu sou digital influencer e atriz.
Eu já recebi alguns hates pela minha aparência e eu fiquei, muito mal com isso, porque eu gostava do que eu tinha feito. Eu cortei franja e eu adorei. Só que aí começaram a atacar hate de me avisa quando a franja crescer que eu volto a seguir. Eu fiquei que absurdo. E aí nessa época eu fiquei bem chateada. Eu já fui fora da rede social e eu olhava a vidinha perfeita de stories das pessoas e falava, caramba, tão incrível, recebe roupa, faz isso e aquilo, deve ser tão fácil. E agora que eu tô dentro eu vejo que realmente é muito difícil você ter que lidar com tanta coisa, tanta informação e não conseguir surtar ou não ter ansiedade. É muito difícil mesmo. Então eu acredito que muita gente tem, amigos meus, criaram por conta das redes sociais. Mas como as redes sociais são tão assertivas ao conquistar nosso precioso tempo? Os aplicativos trabalham com algoritmos. Esses algoritmos são, resumidamente, um conjunto de dados que captam e direcionam conteúdo de acordo com as suas preferências. Ou seja, cada vez que você interage, o algoritmo entende que você gostou daquilo e busca cada vez mais o que tem potencial para te manter preso na tela. Agora chegamos ao ponto que realmente merece mais atenção. Como essa cultura imediatista se torna a verdadeira questão em evidência? O verdadeiro vilão dos novos tempos. O famoso sociólogo Zygmunt Bauman disse uma vez o quanto o pensamento imediatista implica no desenvolvimento da capacidade de reflexão. Em outras palavras, o imediatista elimina do processo todo o aprendizado e muitas das vezes se entrega ao modo automático, não levando em consideração que esse processo demanda tempo e autoobservação. Quando você pensa em tentar amenizar, primeiro você tem que entender o que está acontecendo com você. Você tem que olhar para o seu comportamento, perceber o que está acontecendo com você, em que área, em quais áreas, se for mais de uma, você é uma pessoa imediatista e você vai começar a fazer o quê? Primeiro de tudo, a autoanálise. Mesmo se você um dia buscar terapia, mesmo se você um dia buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de solução para você, você tem que ter um olhar para si. Porque nós não temos essa facilidade, então não temos esse costume de ter um olhar mais para dentro. Então, primeiro, você se analisa, coloca lá tudo que você tem para fora, né? Até anotando mesmo, eu tenho muito essa técnica de anotar o que eu penso, colocar o que eu quero, prospectar. Então, coloca aquilo para fora. Entenda e faça uma autoanálise. Dentro disso, depois que você fez isso, você vai perceber que tem algumas áreas que estão desequilibradas, algumas áreas que não estão funcionando tão bem como deveriam funcionar. E aí você percebe se talvez naquela área, em determinada situação, você pode conversar com um profissional, como por exemplo um psicólogo. Se você conversando com pessoas que têm mais experiência em determinada área, na profissão, quero ser rico, então quero ser um CEO de uma empresa. Busque pessoas referência para você lidar com isso, para que você possa tirar o imediatismo e trazer a realidade daquilo. Para que você sim possa prospectar tudo na sua vida, mas com a ideia central, focal, sendo racional e sabendo que tudo tem o seu momento, tudo tem seu tempo de espera e tempo de realização também. Essa problemática desencadeia dificuldades crescentes na formação de um pensamento linear. Pensamento esse que é responsável pelo saber autêntico. E o saber autêntico nada mais é do que agir de acordo com nós mesmos. Mas afinal, como agir de acordo com nós mesmos se isso exige todo um dinamismo baseado inicialmente em autoconhecimento? E autoconhecimento exige tempo. Conhecer a si mesmo fortalece a integridade do indivíduo. E ter consciência dos nossos pensamentos, ações, emoções e percepções é uma virtude que consolida nossa unicidade. Essa geração frenética e impaciente abre brecha para uma sensibilidade desequilibrada. A frustração provoca uma sensação de impotência e desânimo, e isso nos estimula a interpretar tudo por uma perspectiva sempre negativa. O que eu quero dizer é que as pessoas não sabem mais lidar com as suas próprias frustrações e, por isso, acabam optando por se manter inertes, já que a probabilidade de dar errado quando não se faz nada é bem menor, não é mesmo? Quando a pessoa ela sofre de imediatismo, ela quer sim ser imediata para que ela comece e termine logo e não tenha a frustração. E ela foge, ela tenta se esquivar, na verdade, ela sublima. É igual quando você coloca o problema embaixo do tapete, mas sabe que o problema vai estar lá. Então você tem que tentar resolver, você tem que buscar lidar com isso. Se você não lida com isso, obviamente a frustração virá, obviamente você vai se sentir muito inútil por vezes, incapaz, achar que você não pode. Por quê? Porque você acredita mesmo que se você fizer isso hoje, amanhã você vai ter o sucesso ou o lucro. Se nós formos pensar no lado mais natural, no lado mais simplório da coisa, é só você pegar uma colheita. Você planta e tem plantas que vão demorar 6 meses, uma um ano, outra 2 anos, cada coisa no seu tempo.
Quantas vezes já não desistimos de ir à academia ou de praticar algum exercício físico ou até mesmo deixamos as dietas de lado só porque se passaram algumas semanas e os resultados não foram como esperado? Ou então, por que trabalhar todos os dias por horas consecutivas durante anos se posso ganhar muito dinheiro e, mais importante de tudo, rapidamente, fazendo investimentos, day trades ou sei lá, apostando no jogo do bicho? São balelas como essa que deixam o indivíduo suscetível ao fracasso. Relações interpessoais, estudos, carreiras, opiniões, atitudes, tudo sofre interferência quando talhados num cenário imediatista, e principalmente nossa saúde mental. Ansiedade, depressão, complexo de inferioridade, incapacidade são algumas doenças bem comuns a serem manifestadas nessa era tão conflituosa. O processo é o ganho e as pessoas querem só o prazer imediato, sem pensar que, poxa vida, eu posso acrescentar muito mais coisas na minha vida, eu posso agregar muito mais coisas dentro de um processo e ganhar aquilo até mais do que eu imaginava que poderia ganhar no imediatismo, porque simplesmente eu quero me saciar e me satisfazer daquilo para já. Nós queremos sempre o para ontem, para agora, a geração micro-ondas, a geração que sempre quer tudo rápido, sem pensar que, poxa, talvez eu poderia ganhar um pouco mais com isso. E não necessariamente a quantidade daquilo, mas todo o processo que faz com que eu ganhe também. Eu acho que quando você está conquistando algo, você não vê que você está aprendendo algo com isso. Mas quando você chega lá no final, no resultado, você olha toda a sua trajetória e fala: caramba, eu aprendi muita coisa durante todo esse processo. Vamos entender o porquê é tão prazeroso obter uma rápida recompensa, mesmo sabendo que os resultados a longo prazo são muito mais sólidos e consistentes? Podemos chamar esse prazer de gratificação imediata, que é bem o oposto de uma recompensa a longo prazo. A gratificação imediata é tão tentadora para nós porque alcança fatores bioquímicos. Alguns neurotransmissores, como a dopamina, afetam questões como a motivação. E o que pode ser mais motivador do que o prazer de uma recompensa imediata? Na década de 60, um experimento observacional de autocontrole foi elaborado por Walter Mitchell, psicólogo e professor da Universidade de Stanford. Não é tão preciso, mas dá para termos uma noção de como nosso cérebro responde a alguns estímulos. Foi nomeado Experimento do Marshmallow. Nele, crianças foram levadas até uma pequena sala e ali receberam duas propostas. A. Comer um marshmallow ali na hora. Ou B. Esperar 15 minutos e ter direito a 2 marshmallows. Você já deve imaginar o resultado, né? Para já. Se você se identificou com qualquer questão que foi levantada aqui, é hora de você parar. Parar no sentido de não viver mais no automático. Entender que a coisa mais importante no mundo é você mesmo. Ter autoobservação e autorresponsabilidade. Se atentar aos detalhes do caminho. E dar maior valor às coisas simples da vida. Qual foi a última vez que você olhou o nascer do sol sem ser por detrás da câmera do seu celular, pois queria uma ótima foto para postar? Quantas vezes viveu as suas experiências de vida ao invés de viver a realidade do outro? Qual foi a última vez que deu bom dia para o seu porteiro, o motorista do ônibus ou a moça do café? Não ignore o virtual, pois ele é muito importante nesse mundo digitalizado e é ótimo para passar o tempo e aprender também. Mas vive um pouco mais o real. As coisas que parecem triviais são as que mais nos fazem bem no final do dia. Não é uma tarefa fácil largar um pouco as distrações e se focar no processo. Entender o quanto ele é importante exige vontade, disciplina e constância. Mas é só assim que vamos dia a dia construindo estabilidade emocional e harmonia para lidar com a nossa existência.